Bom dia com Deus, queridos. Pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana em Tauá, e hoje meditaremos no texto de Mateus 27, dos versos 45 ao verso 56. A palavra do Senhor nos diz assim: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Queridos, o texto que temos diante de nós é marcado pelo antagonismo de 2 sentimentos. É o momento mais triste e desterrador para a humanidade, e é o momento mais feliz e repleto de esperança para os seres viventes. A morte de Jesus evoca estes sentimentos contrários. É triste e desterrador para aqueles que insistem em permanecer em seus pecados e longe de Deus. Mas é feliz e cheio de esperança para os discípulos de Cristo, os filhos amados e resgatados de Deus. Uma coisa é certa: esse texto aponta para a eternidade com grande veemência. Os versos 45 e 46, Mateus narra a rapidez com que ocorreu a morte de Jesus na cruz. Normalmente os crucificados passavam 2 ou 3 dias para chegar à morte. Como dito antes, os romanos aperfeiçoaram a crucificação, transformando-a numa morte lenta e sofrível. Jesus permaneceu na cruz por apenas 3 horas, do meio-dia às 3 da tarde. Aqui, queridos, contemplamos os últimos momentos de ultraje do rabino naquele instrumento de dor. Mas a maior tortura sofrida pelo Messias foi o abandono e o derramamento da ira do Pai, causada por nossos pecados. O brado na cruz foi o cumprimento do Salmo 22:1. O peso de nossos pecados fez com que a ira de Deus, a ira do Pai, caísse sobre ele. O brado de Jesus demonstra o quão doloroso foi carregar nossos pecados. Esta foi a maior de todas as dores sofridas pelo Messias. Paulo afirma isso em 2 Coríntios 5, 21. Alguém poderá dizer que Deus é cruel e que não entende o porquê de Jesus ter sido obrigado a fazer isso. Só que essa declaração não encontrará amparo bíblico. Jesus foi voluntariamente e não forçosamente à cruz. João 10, 18 afirma isto. Os versos 47 ao verso 49 demonstram o quanto as pessoas que ali estavam desconheciam Jesus e o seu ministério. Suporam que ele chamava ou que ele clamava por Elias, quando na verdade ele clamava pelo Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O verso 50, Mateus finalmente registra a morte de Jesus. Cristo
não foi morto diretamente por alguém, tampouco foi vencido por processos naturais. Ele entregou o seu espírito, é o que diz o verso 50. Aqui encontramos o ato consumado da submissão de Cristo à vontade do Pai. Não há fatalidade, ocorre uma entrega voluntária. E aqui nós, mais uma vez, enfatizamos João 10, verso 18. O verso 51, Mateus nos mostra uma importante informação. A cortina que separava o Santo dos Santos do resto do templo foi rasgada em duas partes, de cima a baixo, demonstrando que Deus o fizera, não o homem. A partir de agora, um novo e vivo caminho para a presença de Deus estava aberto. Não mais seriam necessários sacrifícios de animais, nem sangue de cordeiros ou cabritos para remir os pecados. O Cordeiro de Deus consumou o ato, derramando seu próprio sangue e perdoando nossos pecados. Nos versos 52 e 53, nós encontramos aqui uma divergência de opiniões. Alguns estudiosos dizem que essas pessoas ressuscitaram em seus corpos naturais e tornaram a morrer. Já outros acreditam que ressurgiram já em seus corpos glorificados. Fato é que só Mateus registra esta ocorrência. O relato de que eles apareceram a muitos é suficiente para estabelecer o milagre. Os que afirmam ser corpos glorificados dizem que eles ascenderam à glória e consideraram o fato como um tipo de visão antecipada de 1 Tessalonicenses 4,16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O verso 54, Mateus registra as palavras do centurião romano. Centurião era o chefe, ou seja, alguém que tinha sob seu comando 100 soldados. Portanto, ele era o chefe da guarda que estava ali montando guarda para esta crucificação. Aqui é apresentada uma provável confissão de fé. Seu temor demonstra uma consciência de seu pecado, e a palavra verdadeiramente sugere uma certeza ou convicção de fé genuína. Aqui há um contraste entre os insultos e zombarias proferidos pelos guardas anteriormente e esta confissão de fé do centurião romano. Os últimos versos 55 e 56, encontramos o encerramento deste relato de Mateus, onde é mostrado, não somente por Mateus, mas também por Marcos e por Lucas, a presença das mulheres que vinham seguindo Jesus desde a Galileia. Importante notar, queridos, que numa cultura patriarcal onde os homens tomavam a iniciativa, os três evangelistas registram a presença das mulheres no momento final, humanamente falando, de Jesus. Esse relato ressalta a importância da entrega das amadas irmãs e servas de Deus, que de maneira amorosa se doam para a obra do Senhor. Isso também é uma prova evidente de que não há espaço para aquela crítica de que a Bíblia sugere machismo. Essas distorções não estão presentes na graciosa palavra inspirada por Deus. Não há espaço para machismo, feminismo, luta de classes, essas coisas na palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo vai nos dizer que não há escravo nem livre, homem ou mulher, mas Cristo é tudo em todos. Não há espaço para preconceito na palavra de Deus. Mas ali há um relato de homens e mulheres que servem a Deus de todo o seu coração. Vamos orar? Rendemos-te graças ao Senhor pela tua misericórdia sobre nossas vidas e pelo estudo da tua palavra que temos o privilégio de poder fazer, Senhor. Através desse canal, desta rede social, poder confraternizar com diversos irmãos, aprendendo sobre a tua santa e graciosa palavra. Ó Senhor, ensina e doutrina nos nossos corações. Que essa tua palavra, Deus, seja não somente para fortalecer o nosso intelecto, mas para alimentar também o nosso coração.
Assim eu oro em Cristo Jesus. Amém. Queridos, estamos praticamente concluindo o Evangelho de Mateus. Ainda esta semana iremos concluí-lo. Eu quero convidar você a trazer comentários de textos bíblicos que você acha interessantes ou tem alguma curiosidade sobre eles, para que eu possa estar então, ao finalizar o Evangelho de Mateus, estar começando a discorrer sobre esses diversos textos da Escritura Sagrada. A nossa proposta é, após o término deste estudo de Mateus, fazermos diversos estudos em outros textos da Escritura, em todos os livros da Bíblia. Então eu convido você a, nos comentários deste vídeo, se assim for a sua vontade, colocar ali um texto que para você é importante e necessário aprender. E eu vou estar colocando ele numa lista para que a gente possa estar trazendo aqui no canal. Aguardo seu comentário. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.